Vá embora, mamãe. Minha noiva não te quer aqui. Você só atrapalha. As palavras saíram da boca do meu filho como uma bofetada. Ali, no meio do salão de festas, diante de 200 pessoas. Eu estava no casamento dele, vestida com meu melhor vestido azul marinho, e Bernardo acabava de me expulsar como se eu fosse uma intrusa. O silêncio que caiu sobre aquele lugar foi pesado como chumbo. Senti cada par de olhos grudado em mim. Algumas pessoas baixaram a cabeça constrangidas. Outras cochichavam atrás das mãos. E eu estava ali, paralisada, tentando entender como chegamos a esse ponto. Se você já sentiu na pele a dor da ingratidão de quem você mais ama, inscreva-se neste canal, porque esta história vai mostrar que existe limite para tudo, até para o amor de mãe. Yasmin, a noiva, estava ao lado dele com um sorriso vitorioso. Aquele vestido branco caríssimo, todo bordado com pedrarias, fui eu quem paguei. R$ 95 mil que tirei da venda de 15 cabeças de gado da minha fazenda. 15 animais que representavam meses acordando antes do sol nascer, cuidando de cada cerca, de cada pasto. Tudo para ver meu filho feliz. Não chorei, não gritei, apenas peguei minha bolsa e caminhei para a saída. Cada passo doía. Meus pés inchados de 67 anos ardiam dentro daqueles sapatos que eu raramente usava. Quando passei pelo corredor decorado com flores brancas e douradas, ouvi os sussurros. Coitada. Ela deve ter feito algo. Família é complicado mesmo. Ninguém me parou. Ninguém questionou meu filho. Todos apenas assistiram enquanto eu era humilhada publicamente. Entrei na minha picape branca 2010, amassada dos lados, com o banco remendado com fita adesiva. Tranquei as portas. E só então deixei as lágrimas caírem. Segurei o volante com tanta força que minhas mãos ficaram brancas. Não era só tristeza. Era raiva, decepção. A sensação devastadora de ter sido usada e descartada. Olhei no espelho retrovisor. Meu rosto marcado pelas rugas do trabalho pesado. Meus cabelos grisalhos desalinhados, meu batom vermelho borrado. Eu parecia exatamente o que era naquele momento. Uma mulher destruída. Dirigi até a fazenda Santa Helena. 85 hectares que representam 35 anos de suor e sangue. A estrada de terra parecia mais longa do que nunca. O sol se punha tingindo o céu de laranja avermelhado, mas nem a beleza da natureza aliviava a dor que rasgava meu peito. Cheguei em casa e sentei na varanda de madeira que range sob os pés. As plantações de soja balançavam com o vento. O cheiro de terra molhada pairava no ar. Os grilos começavam sua sinfonia noturna. Tudo parecia normal, em paz. Mas dentro de mim havia um furacão. Pensei em Osvaldo, meu marido morto há 35 anos. Ele me deixou grávida de 6 meses, viúva aos 32, afogada em dívidas. O que ele diria se visse o homem que nosso filho se tornou? Fiquei a noite inteira naquela varanda. Não dormi. Apenas olhei para as estrelas, sentindo o peso das minhas escolhas. Será que errei em dar tudo para Bernardo? Será que o amor de mãe tem limite? Quando o sol começou a raiar no domingo, eu ainda estava ali, cansada, quebrada, mas de pé. Porque é isso que mulheres como eu fazem. A gente cai, chora, sangra, mas levanta. Só que algo dentro de mim havia mudado. Uma raiva minúscula começava a crescer naquele solo fértil de desilusão. 7 da manhã. Meu celular tocou. O nome Bernardo na tela. Meu coração disparou. Será que era um pedido de desculpas? Será que ele acordou arrependido? Atendi com mãos trêmulas. Alô? Mamãe, preciso das chaves da fazenda Santa Helena. A voz dele era fria, direta, sem rastro de remorso. Bernardo, eu... Tentei falar, mas ele me cortou. Yasmin quer fazer o casamento civil lá no próximo fim de semana. Depois vamos passar a lua de mel na casa. Ah, e a gente precisa conversar sobre transferir a escritura para o meu nome logo. Não faz sentido você ficar com tudo isso na sua idade. Senti meu corpo gelar.
Ele não estava ligando para pedir perdão, estava fazendo exigências. A fazenda que eu construí sozinha, tijolo por tijolo, suor por suor, ele queria arrancar de mim como se fosse um direito dele. Você me expulsou do seu casamento ontem. Minha voz saiu trêmula, mas firme. E hoje está me pedindo as chaves da minha propriedade? Mamãe, não dramatiza. Yasmin estava nervosa com a organização. Essas coisas acontecem. Mas agora precisamos pensar no futuro. Você já está velha, não consegue cuidar daquela fazenda sozinha. É melhor passar logo para mim antes que... Antes que o quê, Bernardo? Silêncio do outro lado. Um silêncio carregado de intenções não ditas. Nada, mãe. Só estou pensando no seu bem. A gente conversa melhor quando você se acalmar. E ele desligou. Fiquei ali, com o celular na mão, sentindo algo novo queimar dentro de mim. Não era mais só tristeza. Era clareza. Uma clareza dolorosa e cristalina. Meu filho não me amava. Ele amava o que eu tinha. E Yasmin? Ela não era apenas uma nora difícil. Ela era uma manipuladora que viu uma oportunidade e agarrou com unhas e dentes. Respirei fundo. Olhei para a fazenda se estendendo à minha frente. Cada centímetro daquela terra tinha uma história. Uma história de luta, de noites sem dormir, de mãos calejadas e costas doloridas. Uma história que só eu conhecia por completo. E naquele momento, tomei uma decisão. Se meu filho queria me tratar como inimiga, então eu mostraria a ele o que uma mulher de 67 anos, calejada pela vida, é capaz de fazer quando decide que já chega. Mas eu ainda não sabia que Bernardo e Yasmin tinham um plano muito mais elaborado do que eu imaginava. Um plano que envolvia não apenas minha fazenda, mas minha própria liberdade. Passei o resto daquele domingo tentando entender o que tinha acontecido. Lavei o rosto com água gelada, tentando apagar os sinais do choro. Preparei um café que nem consegui tomar. Fiquei sentada na cozinha, olhando para a xícara fumegante, pensando em como um filho que mamei no peito, que ensinei a andar segurando suas mãozinhas, podia me tratar daquele jeito. A casa parecia maior naquele silêncio, mais vazia. Os quadros na parede, fotos de Bernardo em todas as fases da vida, me encaravam como testemunhas mudas de um amor que eu não sabia se ainda existia. Na segunda-feira de manhã, antes mesmo do galo cantar, meu celular tocou novamente. 6h15 da manhã. Olhei para a tela e vi o nome dele outra vez. Meu estômago se revirou. Alô? Mãe, você pensou no que eu falei? A voz de Bernardo soava impaciente, como se eu estivesse atrasando algum compromisso importante dele. Bernardo, são 6 da manhã. Eu sei que horas são. Preciso de uma resposta. Yasmin está fazendo os preparativos para o casamento civil e precisa confirmar o local. Respirei fundo. Filho, a gente precisa conversar pessoalmente sobre isso. Sobre muita coisa, na verdade. Não tem nada para conversar, mãe. É simples. Você me dá as chaves, ou eu vou ter que resolver isso de outra forma. Aquelas palavras caíram como gelo no meu peito. Resolver de outra forma? O que você quer dizer com isso? Quer dizer que você não está mais nova, não consegue administrar uma propriedade desse tamanho sozinha. Qualquer juiz vai entender que o melhor é eu assumir a gestão. Meu sangue gelou. Ele estava me ameaçando. Meu próprio filho estava insinuando que podia me tirar à força o que era meu por direito. Você está falando sério? Estou sendo realista. Olha, não precisa ser assim. Se você colaborar, a gente cuida de você direitinho. Yasmin até sugeriu reformar aquele quartinho dos fundos para você. Seria perfeito, pequenininho, fácil de limpar. O quartinho dos fundos. 4 metros quadrados que eu usava para guardar ferramentas. Ele estava oferecendo um cômodo de ferramentas na minha própria casa, como se fosse um favor. Bernardo, essa fazenda é minha. Eu construí ela do zero depois que seu pai morreu. Cada pedaço dessa terra tem meu suor. E eu sou seu único filho, seu único herdeiro. Mais cedo ou mais tarde, vai ser meu de qualquer jeito. Então por que não facilitar agora?
A frieza na voz dele me cortou mais fundo que qualquer faca. Não havia amor ali, nem respeito, nem sequer consideração básica. Eu preciso pensar, consegui dizer. Tem até sexta-feira, e Yasmin vai querer a resposta até lá. Yasmin, sempre Yasmin, como se ela fosse quem mandava agora. E se eu disser não? O silêncio que se seguiu foi carregado de ameaça. Então a gente vai ter que tomar as medidas necessárias. Já consultei um advogado, mãe. Dr. Cássio, primo da Yasmin. Ele disse que, considerando sua idade e as dificuldades de gestão, não seria difícil conseguir uma curadoria provisória. Curadoria. A palavra ecoou na minha cabeça como um tiro. Ele queria me declarar incapaz, me transformar numa inválida mental aos olhos da lei para roubar o que era meu. Você não faria isso. Eu não quero fazer isso, mas se você me forçar... Deixou a frase no ar, como uma guilhotina prestes a cair. Desliguei o telefone. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei o celular. Fiquei ali parada no meio da cozinha, sentindo as paredes girarem ao meu redor. Meu filho estava conspirando contra mim. Meu único filho, que eu criei sozinha, que eu vesti, alimentei, eduquei, estava planejando me roubar. Sentei na cadeira de madeira gasta, aquela mesma onde eu sentava Bernardo no colo quando era criança, para dar comida na boca. Lembrei das noites em que ele tinha febre e eu ficava acordada, passando pano molhado na testa dele, rezando para que melhorasse. Lembrei de todas as vezes que vendi bezerros para pagar a escola particular que ele queria, a faculdade de administração na capital, o carro que ele pediu quando passou no vestibular, cada sacrifício, cada renúncia, cada não que dei para mim mesma e cada sim que dei para ele. Tudo desfilou na minha frente como um filme cruel. Às 9 da manhã, ouvi o barulho de um carro subindo a estrada de terra. Olhei pela janela e vi uma caminhonete prata reluzente parando no pátio. Reconheci imediatamente. Era a caminhonete de Bernardo, aquela que eu dei de presente no aniversário de 30 anos dele. 38 mil reais que tirei da venda da colheita daquele ano. Ele desceu do carro, mas não estava sozinho. Yasmin saiu do lado do passageiro, vestida como se estivesse indo para uma festa, não para uma fazenda. Salto alto, vestido justo, óculos escuros caros, e atrás deles, um homem de terno desceu de um sedã preto. Meu coração acelerou. Eles vieram preparados. Abri a porta antes que tocassem a campainha. Não ia deixar que vissem medo em mim. Bom dia, mãe. Bernardo entrou sem esperar convite, como se a casa fosse dele. Yasmin passou por mim sem sequer olhar nos meus olhos. O homem de terno estendeu a mão. Senhora Dora, muito prazer. Sou o Dr. Cássio Moreira, advogado da família. Família? Repeti, sem apertar a mão dele. Bom, da nova família de Bernardo. Ele corrigiu com um sorriso profissional ensaiado. Entramos na sala. Yasmin olhou ao redor com uma careta mal disfarçada, como se estivesse avaliando um depósito. Meus móveis simples, meu sofá de tecido remendado, minha TV antiga, tudo parecia ofendê-la. Então, mãe, Bernardo começou, sentando no sofá sem esperar que eu oferecesse. Vim aqui para a gente resolver isso de forma civilizada. Dr. Cássio abriu uma pasta de couro preta e tirou vários documentos. Colocou tudo na mesa de centro, espalhando papéis como cartas de um baralho. Senhora Dora, trouxemos aqui uma proposta de doação em vida. É um documento muito simples, muito comum em famílias. Basicamente, a senhora doa 70% da propriedade para seu filho Bernardo, mantendo 30% e o usufruto vitalício. Usufruto vitalício? Perguntei, sem entender direito. Significa que a senhora pode continuar morando aqui até o final. Ele explicou com aquele tom condescendente que as pessoas usam quando acham que estão falando com alguém burro. Peguei um dos documentos. As letras pareciam dançar na minha frente. Tentei ler, mas as palavras jurídicas eram complicadas demais. Doação, cláusula de reversão, usufruto, nua propriedade. E se eu não quiser assinar?
O silêncio que caiu na sala foi pesado. Yasmin cruzou as pernas e examinou as unhas como se estivesse entediada. Bernardo trocou um olhar com Dr. Cássio. Mãe, a senhora já tem 67 anos. Dr. Cássio começou usando aquele tom de falsa preocupação. Administrar uma propriedade desse porte sozinha é muito difícil. Já consultamos a possibilidade de um processo de curatela, caso a senhora não esteja em condições de gerir seus próprios bens. Curatela? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Você está dizendo que vão me declarar louca? Ninguém está falando em loucura. Bernardo interveio, mas seu tom era frio. Estamos falando em incapacidade de gestão. É diferente. É para o seu próprio bem. Meu próprio bem, repeti, sentindo a raiva subir pela garganta como bile. Vocês querem me tirar tudo e ainda dizem que é para o meu bem? Yasmin finalmente falou, tirando os óculos escuros. Vamos ser práticas, Dora. Você não vai viver para sempre. Mais cedo ou mais tarde, isso aqui vai ser do Bernardo. Então por que não facilitar agora? A gente cuida de você, você fica num cantinho confortável, sem preocupações. Um cantinho, murmurei, na minha própria casa. Nossa casa, Yasmin corrigiu, com um sorriso que não chegava aos olhos. Olhei para meu filho. Procurei naquele rosto algum traço do menino que eu conhecia, mas tudo que vi foi um estranho, um homem que eu não reconhecia mais. Vou precisar de tempo para pensar, consegui dizer. 15 dias, Dr. Cássio anunciou, guardando os papéis. É um prazo razoável. Depois disso, vamos precisar tomar outras medidas. Levantaram todos ao mesmo tempo, como se tivessem ensaiado. Bernardo parou na porta. Virou-se para mim. Mãe, não complica isso mais do que precisa ser. Está todo mundo querendo o melhor para você. E saíram. Ouvi a caminhonete ligando, a buzina tocando 2 vezes, Yasmin apressando, e o barulho do motor se afastando pela estrada de terra. Fiquei sozinha naquela sala, cercada pelo silêncio e pela sensação de ter sido atropelada por um caminhão. 15 dias. Eles me deram 15 dias para entregar tudo o que eu construí em 35 anos de luta. Olhei para as fotos na parede. Bernardo sorrindo em todas elas. Criança feliz. Adolescente orgulhoso. Jovem formado. Em cada uma dessas fotos eu estava ao lado dele. Mas nas fotos recentes, desde que Yasmin entrou na vida dele, eu tinha sumido das imagens. Agora entendia. Eu já estava sendo apagada faz tempo. Só não tinha percebido. Mas o que eles não sabiam é que uma mulher que construiu um império sozinha, viúva e sem ajuda, não ia se entregar sem lutar. E eu tinha 15 dias para descobrir exatamente o que estava acontecendo e o que fazer a respeito. Depois que eles saíram, fiquei parada na sala vazia, sentindo o peso de tudo. Olhei para aquelas paredes simples, para os móveis gastos, para cada canto daquela casa. E, de repente, as memórias vieram como uma enxurrada. 35 anos atrás, eu era outra pessoa. Tinha 32 anos, estava grávida de 6 meses e acabara de enterrar Osvaldo, meu marido. Ele morreu num acidente de caminhão na estrada. Uma ultrapassagem mal feita, um motorista bêbado. Em questão de segundos, minha vida virou de cabeça para baixo. No velório, todo mundo me olhava com pena. Coitada da Dora, diziam baixinho. Tão novinha, viúva, grávida, sem profissão. Como se eu fosse um caso perdido. Como se meu destino fosse virar um peso para os outros. Osvaldo não deixou fortuna. Deixou dívidas. 180 mil reais que ele devia no banco, em fornecedores, em empréstimos que fez tentando salvar a pequena fazenda que herdou do pai. E me deixou essa terra, 45 hectares na época, metade do que é hoje, completamente abandonada. Mato alto, cercas caídas, casa precisando de reforma. Todos me aconselharam a vender. Dora, você não sabe nada de fazenda. Vende essa terra, paga as dívidas e vai morar na cidade. Arruma um emprego, um trabalho leve. Leve. Como se eu fosse frágil demais para aguentar a vida.
Mas tem uma coisa que aprendi desde pequena, criada no interior por pais simples. Eu não nasci para pedir permissão para ninguém. Não ia vender o que era meu. Não ia desistir antes de tentar. Bernardo nasceu 3 meses depois, num parto difícil que quase me levou junto. Segurei meu filho nos braços naquela maternidade pública e fiz uma promessa. Ele nunca ia passar necessidade. Nunca ia sentir falta do pai. Eu ia ser mãe e pai ao mesmo tempo. Comecei limpando casas na cidade. Acordava às 4 da manhã, deixava Bernardo com Dona Irene, minha vizinha, e ia limpar 3 casas por dia. Voltava à noite morta de cansada, com as mãos rachadas de tanto produto de limpeza, as costas doendo. Ganhava R$ 20 por casa, R$ 60 por dia, quando tinha serviço todos os dias. Nos finais de semana, fazia doces para vender. Brigadeiro, beijinho, cocada. Ficava de madrugada na cozinha, preparando bandejas e mais bandejas. Vendia na feira, na porta das escolas, onde aparecesse comprador. Cada centavo ia para pagar as dívidas de Osvaldo. Levei 4 anos para quitar tudo. 4 anos acordando antes do sol, dormindo depois da meia-noite. Bernardo cresceu vendo a mãe trabalhar sem parar. Às vezes, eu olhava para ele brincando no chão com carrinhos de madeira que eu mesma fazia e pensava, vai valer a pena, um dia ele vai entender. Quando finalmente paguei a última dívida, olhei para a fazenda abandonada e pensei, agora é a minha vez. Não entendia nada de agricultura, mas fui atrás. Procurei o sindicato rural, assisti palestras, conversei com fazendeiros vizinhos. Alguns riam de mim. Mulher não tem força para tocar roça, diziam. Outros eram mais diretos. Você vai quebrar a cara. Plantei minha primeira safra de soja sozinha. Aprendi a dirigir trator assistindo vídeos emprestados da biblioteca. Consertei cercas com minhas próprias mãos, mesmo com as palmas sangrando. Acordava de madrugada para verificar a irrigação. Dormia na lavoura quando tinha geada prevista, pronta para acender as fogueiras que protegiam as plantas. A primeira colheita deu certo. Não foi muito, mas foi o suficiente para provar que eu conseguia. Peguei o lucro e comprei mais terra. 10 hectares de um vizinho que estava desistindo. Depois mais 15. Depois mais 15 de novo. A fazenda Santa Helena foi crescendo, hectare por hectare, suor por suor. Bernardo crescia vendo tudo isso. Levava ele comigo para a roça nas férias. Mostrava como funcionava, tentava ensinar o valor do trabalho. Mas percebi que ele tinha vergonha. Vergonha da mãe fazendeira, das mãos calejadas, das roupas simples. Quando fez 15 anos, pediu para estudar na cidade. Mãe, aqui não tem futuro para mim. Aceitei. Aluguei um quartinho para ele numa pensão. Pagava tudo. Aluguel, comida, escola particular, cursinho. Vendia bezerros, vendia leite, vendia o que fosse preciso. Ele passou em administração numa universidade particular. R$ 24 mil por ano. Parcelei no boleto, trabalhando dobrado para não atrasar nenhuma mensalidade. Enquanto isso, eu continuava morando na casa simples, usando a mesma roupa, dirigindo a mesma picape velha. É para o meu filho, eu dizia para mim mesma. Ele vai ter as oportunidades que eu não tive. Quando se formou, dei um carro de presente. R$ 38 mil de uma Saveiro Zero. Quando fez 30 anos, dei a festa que ele pediu. R$ 95 mil. Quando casou com Yasmin, paguei o vestido dela, a decoração, tudo. Nunca disse não. Nunca neguei nada. Achei que estava investindo no futuro, no amor, na gratidão. Mas gratidão, descobri tarde demais, não é algo que se compra. Não importa quanto você dê. Não importa quanto você se sacrifique. Olhei para minhas mãos enquanto as memórias passavam. Mãos de 67 anos, cheias de calos, manchadas pelo sol, marcadas por cicatrizes de 35 anos de trabalho duro. Cada marca tinha uma história. Cada cicatriz representava uma batalha vencida. E agora meu filho queria tirar tudo isso de mim. Queria me transformar numa velha inútil, dependente, morando num cantinho da minha própria conquista.
Mas ele esqueceu de uma coisa importante. Mulheres como eu não chegam aos 67 anos de idade construindo impérios do nada por serem fracas. A gente chega aqui porque somos feitas de aço. E se meu filho queria guerra, ia descobrir que a mãe dele não aprendeu só a plantar soja nesses anos todos. Mas antes de reagir, eu precisava entender exatamente com quem estava lidando, porque alguma coisa me dizia que Yasmin não era quem fingia ser. E eu estava certa de uma forma que jamais imaginei. Yasmin entrou na vida de Bernardo há 2 anos. Lembro do dia exato, 15 de março, numa tarde de sábado. Bernardo ligou dizendo que ia trazer alguém especial para me conhecer. Fiquei animada. Meu filho nunca apresentava namoradas. Achei que finalmente tinha encontrado alguém sério. Passei a manhã inteira limpando a casa, preparando um almoço caprichado. Fiz macarrão caseiro, frango assado com batatas, aquela farofa que Bernardo sempre amou. Coloquei minha melhor roupa, uma blusa de renda bege que guardava para ocasiões especiais. Quando a caminhonete parou no pátio, saí para receber. Bernardo desceu sorrindo. E ela apareceu. Yasmin tinha 26 anos na época, alta, magra, cabelos alisados caindo perfeitamente nos ombros. Usava um vestido branco justo, salto agulha, unhas feitas, maquiagem impecável. Parecia que tinha saído direto de uma revista. E olhou para minha casa como quem olha para um galinheiro. "Oi!", ela disse, sem estender a mão. Sem sorriso. Apenas "oi". "Muito prazer, Yasmin. Que alegria conhecer você finalmente." Tentei abraçá-la, mas ela deu um passo atrás, como se eu estivesse suja. "Cuidado com meu vestido, é de seda." Engoli o desconforto e conduzi os dois para dentro. Bernardo parecia não perceber nada, empolgado demais. Yasmin entrou olhando tudo com aquela cara de avaliação. Passou o dedo na mesa, verificou se tinha pó. Sentou no sofá com cuidado exagerado, como se fosse quebrar. Durante o almoço, ela quase não comeu. "Estou de dieta", disse, empurrando o prato. Ficou mexendo no celular a maior parte do tempo. Até que soltou a pergunta que me gelou. "Então, Dora, quanto vale essa propriedade aqui?" Nem Dona Dora, nem Senhora. Apenas Dora, como se fôssemos da mesma idade. "Yasmin", Bernardo tentou rir, constrangido. "Que pergunta é essa?" "Pergunta normal. Seu filho vai herdar isso um dia, né? Tenho o direito de saber." Ela me olhou diretamente, sem piscar. Olhos frios, calculistas. "A fazenda vale o que construí ao longo da vida", respondi, tentando manter a educação. "Não é só o preço da terra, é história." "História não paga conta", ela respondeu, voltando para o celular. O almoço terminou tenso. Quando foram embora, Bernardo me deu um abraço rápido. "Ela é meio direta, mas vai se acostumar com ela, mãe. É uma ótima menina." Ótima menina. Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça por dias. Nos meses seguintes percebi mudanças. Bernardo começou a vir menos. Quando vinha, sempre com pressa. "Yasmin me espera", era a desculpa constante. As ligações ficaram mais curtas, mais frias. Um dia recebi uma ligação dele pedindo dinheiro emprestado. "Mãe, preciso de 20 mil. É urgente, vou devolver mês que vem." Não perguntei para quê. Vendi 3 bezerros e transferi. Ele não devolveu. Nunca mais tocou no assunto. Depois vieram mais pedidos. "Mãe, precisa reformar meu apartamento, 15 mil. Mãe, o carro quebrou, preciso de 12 mil para o conserto." Sempre urgente, sempre necessário, e eu sempre dizia sim. Até que ele apareceu com Yasmin para anunciar o noivado. Ela mostrou o anel, uma pedra enorme que devia custar uma fortuna. "Bernardo tem muito bom gosto", disse, exibindo para todos os lados. "Mãe, a gente precisa conversar sobre a festa", Bernardo começou. Yasmin abriu uma pasta com orçamentos. Decoração, 40 mil. Buffet, 35 mil. Vestido, 20 mil. Total, 95 mil reais. "É o casamento dos sonhos dela", Bernardo explicou, segurando a mão de Yasmin. "E eu quero realizar." Olhei para aqueles números. Era mais do que eu ganhava em um ano inteiro.
mas olhei para o rosto do meu filho, para aquela esperança nos olhos dele, e não consegui negar. Vou vender gado, falei. Leva um tempo, mas eu consigo. Yasmin sorriu pela primeira vez, um sorriso que não aqueceu nada. A partir daquele dia, ela começou a aparecer mais na fazenda, sempre medindo, avaliando, fazendo perguntas. Quantos hectares tem mesmo? Quanto rende por ano? Tem dívidas? A escritura está só no seu nome? Yasmin está se interessando pelo negócio da família, Bernardo explicava orgulhoso. Ela fez administração, pode ajudar. Mas não era interesse, era cálculo. Ela estava mapeando tudo o que eu tinha, planejando como tirar de mim. As coisas pioraram rápido. Yasmin começou a fazer comentários na frente de Bernardo. Sua mãe é muito controladora, não deixa você crescer. Você já tem 35 anos e ainda depende da permissão dela para tudo. Um homem de verdade toma o que é seu. Vi meu filho se transformar. Ele começou a me questionar. Mãe, por que você não passa logo a fazenda para o meu nome? Desconfia de mim? Todo mundo acha estranho você segurar tudo assim. As pessoas estão comentando que você é avarenta. Avarenta. Eu, que dei tudo que tinha por ele. 2 semanas antes do casamento, eles apareceram com uma sugestão. Mãe, a gente pensou, por que não fazer uma sociedade? Você coloca a fazenda, eu entro com gestão, a gente divide os lucros. Era Yasmin quem falava. Bernardo apenas concordava com a cabeça. Não, falei pela primeira vez. O rosto dela endureceu. Você não confia no seu próprio filho? Confio nele, mas não confio em você. Foi a primeira vez que falei o que pensava. Yasmin levantou, pegou a bolsa. Vamos, Bernardo. Sua mãe deixou bem claro o que pensa da gente. E saíram. Naquela noite, Bernardo me ligou furioso. Como você pôde humilhar a Yasmin daquele jeito? Ela está chorando, desesperada. Acha que você odeia ela. Bernardo, acorda. Ela não te ama. Ela ama o que você vai herdar. Você está com ciúmes porque finalmente encontrei alguém. Sempre foi possessiva, nunca quis me ver feliz. Possessiva. A palavra me acertou como um tapa. Desliguei o telefone sem responder. E então veio o casamento, a humilhação pública, a expulsão. E agora, a tentativa de roubar tudo de mim. Sentada na sala vazia, entendi. Yasmin não era apenas uma interesseira comum. Ela era perigosa, calculista, e tinha meu filho completamente envenenado contra mim. Mas o que eu ainda não sabia é que Yasmin escondia segredos muito mais sombrios. Segredos que, quando descobertos, mudariam tudo. Os 15 dias que me deram pareciam uma eternidade e, ao mesmo tempo, passavam rápido demais. Dormi mal todas as noites, acordando sobressaltada, pensando no que fazer. A fazenda era tudo que eu tinha. Não apenas dinheiro ou patrimônio. Era minha identidade. Era a prova de que sobrevivi quando todos apostaram contra mim. No 10º dia, escutei o barulho de carros na estrada. Olhei pela janela e vi 3 veículos subindo. A caminhonete de Bernardo, um sedã preto e um carro que não reconheci. Meu coração disparou. Abri a porta antes que batessem. Bernardo entrou na frente, seguido por Yasmin, Dr. Cássio e 2 pessoas que não conhecia. Um homem e uma mulher de meia-idade, bem vestidos, que Yasmin apresentou como seus pais, seu Ronaldo e Dona Aparecida. Bom dia, Dona Dora, seu Ronaldo disse, apertando minha mão com força. Desculpe aparecer assim sem avisar. Bom dia, respondi desconfiada. Por que os pais de Yasmin estavam ali? Entramos na sala. Dr. Cássio abriu a pasta como da última vez, mas dessa vez tinha ainda mais papéis. Ele espalhou tudo na mesa. Documentos, plantas da propriedade, avaliações de preço. Então, Dona Dora, ele começou com aquele tom profissional ensaiado. Trouxemos uma proposta melhorada. Agora, em vez de doar 70%, a senhora pode doar apenas 60%. Fica com 40% nominal e o usufruto completo. É muito generoso. Generoso, repeti, sentindo a raiva subir.
Generoso seria me deixarem em paz na minha própria casa. Yasmin suspirou alto, revirando os olhos. Dora, vamos ser realistas. A senhora já está com 67 anos. Quanto tempo ainda tem? 5 anos? 10, se tiver sorte? Yasmin, Dona Aparecida repreendeu baixinho, mas sem muita convicção. Estou só sendo prática, mãe. Alguém precisa falar a verdade aqui. Yasmin se virou para mim. A senhora não consegue mais administrar isso sozinha. Fica cada vez mais difícil. Por que não facilitar logo? Porque essa terra é minha, falei, a voz tremendo de raiva contida. Eu construí isso do zero. Eu mereci cada centímetro. Ninguém está questionando isso, doutor. Cássio interveio. Mas precisamos pensar no futuro. Bernardo é seu único herdeiro. Mais cedo ou mais tarde? Mais cedo ou mais tarde eu morro. E aí vocês ficam com tudo. É isso? Completei a frase que ele não teve coragem de terminar. Silêncio pesado caiu na sala. Bernardo olhava para o chão, incapaz de me encarar. Seu Ronaldo parecia desconfortável. Apenas Yasmin e Dr. Cássio mantinham aquela expressão fria, profissional. Dona Dora, Dr. Cássio continuou. Já consultamos especialistas. Considerando sua idade avançada e a complexidade de administrar uma propriedade rural de 85 hectares sozinha, não seria difícil obter uma curatela provisória. É um processo rápido, especialmente se houver evidências de que a senhora está colocando o patrimônio em risco. Evidências? Minha voz saiu mais alta. Que evidências? Essa fazenda está lucrando. Nunca tive uma dívida, nunca atrasei um pagamento. Gestão inadequada não é só sobre dívidas, ele explicou com aquela paciência condescendente. É sobre incapacidade de tomar decisões apropriadas. Por exemplo, recusar uma proposta razoável de doação ao próprio filho pode ser interpretada como teimosia patológica. Teimosia patológica. Estavam criando uma narrativa de que eu era louca, difícil, incapaz. A gente não quer chegar nesse ponto. Bernardo finalmente falou, ainda sem me olhar. Por isso estamos aqui oferecendo um acordo. Você assina, fica morando aqui tranquila, sem preocupações. A gente cuida de tudo. Cuidar de tudo, repeti. E eu fico onde? No quartinho dos fundos que vocês tanto falam? Yasmin sorriu. A gente pode reformar ele, colocar um banheirinho, uma caminha. Fica até charmoso, tipo uma suíte. Uma suíte de 4 metros quadrados. Eu estava sendo oferecida uma cela na minha própria prisão. E se eu disser não? Perguntei, já sabendo a resposta. Dr. Cássio juntou os papéis com calma estudada. Então vamos precisar acionar a via judicial. Tenho aqui. Ele puxou outro documento. Laudos médicos que atestam que pessoas da sua idade frequentemente apresentam declínio cognitivo. Temos também depoimentos de vizinhos sobre comportamento errático. Que vizinhos? Que comportamento errático? A senhora tem sido vista falando sozinha no pasto. Às vezes esquece compromissos, fica confusa com datas. Ele listou com tranquilidade assassina. Cada palavra era mentira. Mas percebi que não importava. Eles estavam construindo um caso contra mim. E tinham testemunhas dispostas a mentir. Quanto tempo eu tenho para decidir? Minha voz saiu fraca, derrotada. Até sexta-feira, Dr. Cássio respondeu. São 4 dias. Se não assinar, segunda-feira entramos com o pedido de curatela. Yasmin se levantou, alisando o vestido. Vamos embora, amor. Acho que a Dora precisa de um tempo para pensar. Ela se virou para mim com um sorriso venenoso. Mas pense bem, viu? Porque depois que o juiz decidir, você não vai ter mais escolha. E aí a gente realmente vai poder fazer o que quiser com esse lugar. Saíram todos. Seu Ronaldo e Dona Aparecida pareciam envergonhados, evitaram me olhar. Bernardo passou por mim como se eu fosse invisível. Yasmin foi a última, parando na porta. Ah, Dora, só mais uma coisa, ela disse com falsa doçura. Quando isso aqui for nosso, a primeira coisa que vou fazer é derrubar essa casa velha e construir uma mansão moderna. Vai ficar lindo. E saiu rindo.
Fiquei ali, sozinha, cercada por paredes que tinham mais de 30 anos de história. Cada tábua, cada tijolo, cada janela tinha uma memória. E ela queria destruir tudo. Naquela noite, sentada na varanda, chorei pela segunda vez em décadas. Mas dessa vez não eram apenas lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva, de revolta, de indignação. Eu tinha 4 dias. 4 dias para descobrir uma saída. 4 dias para salvar tudo o que construí. E de alguma forma, olhando para as estrelas, senti uma voz dentro de mim dizendo: não se entrega, não agora, não depois de tudo que passou. Mas sozinha eu não ia conseguir. Precisava de ajuda. E foi quando lembrei de alguém que sempre esteve do meu lado, mesmo quando o mundo inteiro virou as costas. Dona Irene, minha vizinha, a mulher que sabia todos os segredos dessa cidade pequena. E talvez, só talvez, ela soubesse algo sobre Yasmin que eu ainda não tinha descoberto. Depois que eles saíram, não consegui ficar parada. Andei pela casa como uma alma penada, olhando cada canto, cada objeto, cada lembrança. A mesa de madeira maciça que Osvaldo fez com as próprias mãos antes de morrer. O armário de cozinha que pintei e repintei 5 vezes ao longo dos anos. As marcações na parede onde media a altura de Bernardo a cada aniversário. 35 anos de vida estavam nessas paredes. E Yasmin queria derrubar tudo. Fui até o quarto e abri o guarda-roupa. No fundo, debaixo de cobertores velhos, estava a caixa de sapatos onde guardava documentos antigos. Cartas, fotos amareladas, papéis que não olhava fazia anos. Sentei na cama e comecei a vasculhar. A primeira coisa que encontrei foi uma carta de Osvaldo. Ele tinha escrito quando descobriu que eu estava grávida, semanas antes de morrer. A letra dele, meio torta, dizia: Dora, se for menino, ensina ele a ser homem de verdade. Homem que protege quem ama, que honra a palavra, que respeita a mãe. E se eu não estiver aqui para ensinar, você vai saber fazer. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Apertei a carta contra o peito, sentindo as lágrimas queimarem. Osvaldo tinha fé em mim. Acreditava que eu era forte, mas naquele momento me sentia pequena, derrotada. Continuei mexendo. Encontrei fotos de Bernardo criança. Um sorriso banguela aos 6 anos, segurando um peixe que pescamos juntos no açude. Outro aos 12, com o uniforme da escola que eu lavava à mão todo dia. Mais um aos 18, no dia da formatura do ensino médio, me abraçando apertado. Em cada foto, ele me olhava com admiração, com amor. Quando isso mudou? Em que momento eu deixei de ser a mãe que ele amava e virei um obstáculo? Peguei os bilhetes que eu escrevia para ele em aniversários, guardava todos. No de 15 anos escrevi: Filho, você é meu orgulho maior. Tudo o que faço é para ver você feliz e realizado. Te amo mais que tudo. No de 21, Bernardo, o mundo é seu. Vá conquistar seus sonhos. Estarei sempre aqui, torcendo por você. Sempre dando, sempre apoiando, nunca pedindo nada em troca. E agora, ele me pagava assim. Fechei a caixa com as mãos tremendo. Precisava conversar com alguém. Precisava de perspectiva. Olhei pela janela e vi a luz acesa na casa vizinha, a 500 metros dali. Dona Irene. Peguei uma lanterna e caminhei pela estrada de terra. A noite estava fria, o vento cortava a pele. Cheguei na casa dela e bati na porta. Ela abriu de camisola, com o rosto preocupado. Dora, que susto! Aconteceu algo? Preciso conversar, Irene, por favor. Ela me puxou para dentro, preparou chá quente e sentamos na cozinha dela. Contei tudo: o casamento, a humilhação, as ameaças, os documentos, a curatela. Falei sem parar, as palavras saindo como vômito. Dona Irene me escutou em silêncio, balançando a cabeça. Quando terminei, ela suspirou fundo. Dora, eu sabia que algo estava errado, mas não imaginava que era tão grave assim.
Você sabia? Como? Ela hesitou, mexendo na xícara. Yasmin anda falando mal de você no salão da cidade. Não quis te contar para não te magoar, mas agora acho que você precisa saber. Meu estômago revirou. O que ela anda dizendo? Que você é avarenta, que explorou o Bernardo a vida toda, fez ele trabalhar de graça na fazenda quando era criança, que agora se recusa a dar o que é direito dele porque é controladora e não aceita que ele cresceu. Cada palavra era uma mentira. Bernardo nunca trabalhou um dia sequer na fazenda. Sempre estudou na cidade, sempre teve tudo do bom e do melhor. E o pior, Dona Irene continuou, é que tem gente acreditando, porque ela fala bonito, se veste bem, parece educada. E você... Bem, você sempre foi reservada, nunca se preocupou com aparências. Então era isso. Yasmin estava construindo uma narrativa pública contra mim, preparando o terreno para quando tentasse me tirar a fazenda. Assim, quando o processo de curatela começasse, as pessoas diriam: "Ah, já estava na hora. A Dora sempre foi difícil mesmo." Tem mais, Dona Irene falou baixinho, como se alguém pudesse ouvir. A Cleide do salão me contou uma coisa estranha. Disse que a Yasmin mencionou ter uma filha. Gelei. Uma filha? Bernardo nunca falou nada sobre isso. Pois é, a Cleide achou estranho também. Perguntou mais, mas a Yasmin mudou de assunto rápido. Disse que tinha falado besteira, que era afilhada, não filha. Minha cabeça começou a trabalhar. Uma filha. Yasmin tinha quantos anos? 28 agora. Se tinha uma filha, de quantos anos seria? E onde estava essa criança? Por que Bernardo nunca mencionou? Irene, você acha que ela está escondendo algo? Dora, aquela menina está escondendo muita coisa. Ninguém casa tão interessada em herança sem ter um passado. Aposto que se você procurar direitinho, vai achar podre. Ela tinha razão. Eu estava tão focada em tentar entender meu filho, em processar a dor da traição, que não tinha investigado quem era realmente Yasmin. Preciso descobrir a verdade sobre ela, falei, sentindo uma fagulha de esperança acender. Mas como? Não sei nem por onde começar. Dona Irene pensou por um momento. Tem um advogado na cidade, Dr. Milton. Ele é sério, não feito aquele Dr. Cássio Picareta. Pode te ajudar a investigar. Advogado custa caro, Irene. Não sei se posso. Dora, você vai perder tudo se não lutar. Esquece o preço. Procura ele amanhã cedo. Voltei para casa com a mente fervilhando. Pela primeira vez em dias, não me sentia completamente perdida. Tinha um plano, um começo de estratégia. Deitei na cama, mas não consegui dormir. Ficava pensando, quem era Yasmin de verdade? De onde veio? O que escondia? E mais importante, será que Bernardo sabia quem tinha se casado? A madrugada foi longa. Quando o sol começou a raiar, já estava de pé, vestida, pronta. Ia procurar Dr. Milton. Ia descobrir a verdade. Porque uma coisa eu sabia. Mulheres que mentem sobre uma coisa, mentem sobre muitas. E se Yasmin estava mentindo sobre seu passado, talvez estivesse mentindo sobre muito mais. Talvez até mesmo sobre suas verdadeiras intenções com meu filho. Restavam 3 dias até a sexta-feira. 3 dias para descobrir quem era realmente a mulher que estava tentando me destruir. Na manhã seguinte, acordei antes das 5. Não tinha dormido direito, mas sentia uma energia diferente percorrendo minhas veias. Não era mais desespero, era determinação. Tomei café rápido, vesti minha melhor roupa, uma calça jeans e uma camisa branca, e peguei a estrada para a cidade. O escritório do Dr. Milton ficava no centro, num prédio antigo de 2 andares. Cheguei quando ele estava abrindo a porta. Era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, óculos de grau grosso, aparência simples. Nada do glamour falso do Dr. Cássio. "Bom dia. A senhora tem horário marcado?" Ele perguntou educado. "Não tenho." "Mas é urgente. Por favor, preciso muito de ajuda." Ele me olhou por um segundo. Deve ter visto o desespero nos meus olhos e fez sinal para eu entrar.
Sentei na cadeira de frente para a mesa dele e contei tudo. Não escondi nada. Falei da humilhação no casamento, das ameaças, do prazo de 4 dias, da tentativa de curatela. Mostrei os documentos que Dr. Cássio tinha deixado. Ele leu tudo com atenção, fazendo anotações. Dona Dora, esse Dr. Cássio é conhecido aqui. Já defendeu vários casos questionáveis. Mas a senhora tem uma coisa a seu favor: a lei. A lei? Repeti sem entender. A fazenda está registrada apenas no seu nome? Está, sempre esteve, desde que Osvaldo morreu. Então, legalmente, seu filho não tem direito a nada enquanto a senhora for viva. Herança só existe após a morte. Qualquer doação em vida precisa do seu consentimento livre e espontâneo. Ele tirou os óculos, limpou as lentes. E pela sua história, esse consentimento está sendo coagido. Isso invalida qualquer documento. Senti um alívio imenso tomar conta de mim. Então eles não podem me tirar a fazenda? Não legalmente, mas podem tentar a curatela, como ameaçaram. Por isso precisamos agir rápido. Ele pegou papel e caneta. Vou fazer 3 coisas hoje mesmo. Primeiro, registrar a fazenda como patrimônio individual com cláusula de inalienabilidade. Significa que nem você pode vender ou doar sem autorização judicial. Isso protege contra qualquer pressão. Posso fazer isso? Pode e deve. Segundo, vou preparar um documento atestando sua plena capacidade mental. Tenho um psiquiatra parceiro que pode avaliá-la ainda hoje. Terceiro, vou investigar esse Dr. Cássio e a tal Yasmin. Algo me diz que tem muita sujeira escondida. Pela primeira vez em dias, senti esperança. Quanto vai custar tudo isso? Dona Dora, minha mãe passou pela mesma situação com meu irmão. Sei o que é isso. Vamos fazer o seguinte. Você paga só as taxas de cartório agora, uns R$2.000. O resto a gente acerta depois, se houver processo. Saí de lá renovada. Fui direto ao banco, saquei o dinheiro, voltei e paguei. Dr. Milton já estava no telefone, agendando coisas, pedindo documentos. Era como ver uma máquina bem lubrificada funcionando. À tarde, fui até o consultório do psiquiatra. Dr. Henrique, um senhor sério, me fez vários testes, perguntas, avaliações. 2 horas depois, assinou um laudo. Paciente apresenta plena capacidade cognitiva, memória preservada, raciocínio lógico adequado, apta para todos os atos da vida civil. Com o laudo na mão, voltei para casa. Mas antes, parei numa loja de eletrônicos. Quero câmeras de segurança, disse ao vendedor. Preciso monitorar minha propriedade. Quantas a senhora precisa? Quantas forem necessárias para cobrir a casa inteira e os acessos principais? Gastei mais R$4.000, mas não me importei. Instalei as câmeras naquela mesma noite com a ajuda de um técnico. Sala, cozinha, varanda, entrada principal, entrada dos fundos, tudo sendo gravado e enviado para a nuvem. Se Bernardo e Yasmin aparecessem novamente com ameaças, eu teria provas. No dia seguinte, Dr. Milton me ligou cedo. Dona Dora, descobri algo interessante. Yasmin Cristina Ferreira, certo? Isso mesmo. Ela tem registro de casamento civil desde 2021. Com um homem chamado Marcelo Duarte Silva. Meu coração parou. Como assim? Ela casou com meu filho? Pois é, mas o casamento com o Marcelo nunca foi anulado. Tecnicamente, o casamento dela com Bernardo é inválido. É bigamia. Bigamia. Yasmin estava casada com outro homem. O casamento com Bernardo não valia nada. Tem mais, ela tem uma filha registrada com esse Marcelo. A criança tem 3 anos, mora com o pai em Ribeirão Preto. Tudo começou a fazer sentido. Yasmin não era apenas interesseira. Era criminosa. Tinha abandonado marido e filha para aplicar um golpe no meu filho. Dr. Milton, meu filho sabe disso? Duvido muito. Homens apaixonados não investigam, confiam cegamente. O que eu faço com essa informação? Guarda por enquanto. Vamos juntar mais provas. Estou pedindo certidões, documentos. Em 3 dias tenho tudo. Desliguei o telefone tremendo, não de medo, de raiva.
Aquela víbora tinha enganado meu filho, tinha me humilhado, tinha tentado me roubar. E tudo baseado em mentiras, mas eu não ia confrontar ainda. Não ia dar o braço a torcer. Ia deixar eles pensarem que estavam ganhando. Naquela noite, liguei para Bernardo. Ele atendeu desconfiado. Mãe? Filho, você tem razão. Forcei a voz a soar cansada, derrotada. Estou velha mesmo. Não aguento mais brigar. Vamos fazer a transferência da fazenda. Silêncio do outro lado. Depois, sério? Sério. Mas quero que seja num momento especial. Reúne a família toda no sábado. Os pais da Yasmin, vocês dois, o Dr. Cássio. Vamos fazer direitinho, com todo mundo presente. Assino tudo. Mãe, eu sabia que você ia entender. A gente vai cuidar de você, pode confiar. Eu sei, filho. As palavras saíam amargas, mas mantive o tom doce. Só peço uma coisa, que seja no sábado, às 10 da manhã. Preparo um café, a gente celebra em família. Fechado, vou avisar todo mundo. Você não vai se arrepender. Desliguei e sorri pela primeira vez em semanas. Não era um sorriso feliz. Era um sorriso de guerra. Eles queriam a fazenda? Pois teriam uma surpresa. Porque eu não ia entregar nada. Ia revelar tudo. Cada mentira, cada crime, cada traição. Restavam 2 dias até o sábado. 2 dias para preparar a armadilha perfeita. E quando eles entrassem na minha casa, achando que tinham vencido, descobririam que subestimaram completamente uma mulher de 67 anos que construiu um império do zero. Porque a verdadeira vingança não é gritar, é esperar o momento certo. E atacar quando menos esperam. O sábado amanheceu com um céu limpo, daqueles que parecem prometer um dia bonito. Mas eu sabia que aquela manhã seria tudo, menos tranquila. Acordei às 5, como sempre, preparei café forte e comecei a arrumar a casa. Coloquei toalha limpa na mesa da sala. Preparei bolo de fubá, pão de queijo, café fresco. Tudo como se fosse realmente uma celebração. Como se eu estivesse feliz em entregar tudo que construí. A ironia queimava na minha garganta a cada movimento. Dr. Milton chegou às 8h30, discreto, estacionando longe da casa. Trouxe uma pasta preta recheada de documentos, certidões de casamento, fotos, registros. Tudo o que descobrimos sobre Yasmin nos últimos dias. A senhora tem certeza disso, dona Dora? Ele perguntou preocupado. Vai ser pesado, muito pesado. Tenho. Eles me humilharam publicamente. Agora é a vez deles. Ele conectou um notebook à televisão da sala, preparou os arquivos. As câmeras que instalei estavam gravando tudo. Revisamos o plano uma última vez. Eu tremia, não de medo, mas de adrenalina pura. Às 9h40, os carros começaram a chegar. Primeiro a caminhonete de Bernardo com Yasmin. Ela desceu usando um vestido vermelho justo, salto alto, como se estivesse indo para uma festa. Trazia uma garrafa de espumante na mão. Bom dia, Dora! Ela entrou sem ser convidada, sorriso largo no rosto. Trouxe para comemorarmos. Bernardo veio atrás, também sorridente. Mãe, sabia que você ia entender. Vai ver como vai ser bom para todo mundo. Em seguida chegaram seu Ronaldo e Dona Aparecida, os pais de Yasmin. Ela claramente constrangidos, ele tentando parecer casual. Por último, Dr. Cássio, com sua pasta de couro e aquele ar de superioridade. Todos sentaram na sala. Yasmin já servia o espumante, dona da situação. Gente, esse é um momento especial. A Dora finalmente entendeu que família é o mais importante. Dr. Cássio abriu a pasta dele, tirou os documentos. Dona Dora, trouxe tudo preparado. São apenas 3 assinaturas, simples e rápido. Peguei os papéis, fingi que lia com atenção. Senti todos os olhares em mim. Yasmin tamborilava as unhas na taça, impaciente. Bernardo sorria ansioso. O silêncio na sala era tenso, expectante. Antes de assinar, falei devagar. Quero dizer algumas coisas. Mãe, não precisa fazer discurso, Bernardo começou, mas levantei a mão. Preciso sim,
Vocês vieram aqui para um momento importante, então vou falar. Respirei fundo. Passei 35 anos construindo essa fazenda, sozinha. Viúva aos 32, grávida, cheia de dívidas. Todo mundo disse que eu ia fracassar, mas eu não desisti. Dona Dora, isso tudo é muito bonito, mas... Dr. Cássio tentou interromper. Eu não terminei. Minha voz saiu firme, cortante. Criei meu filho dando tudo que eu tinha. Tudo. Nunca neguei nada. Vendi gado para pagar escola, faculdade, carro, casamento. 95 mil reais só na festa de vocês. Yasmin revirou os olhos. Sim, e somos muito gratos. Por isso estamos aqui, para facilitar sua vida. Facilitar minha vida, repeti, sentindo a raiva ferver. Me colocando num quartinho de ferramentas, tirando tudo que é meu, me ameaçando com curatela. É assim que se facilita a vida de alguém? O clima mudou. Bernardo ficou vermelho. Mãe, ninguém ameaçou nada. Você está exagerando. Exagerando? Peguei o controle remoto e liguei a televisão. Então vamos ver se estou exagerando. Na tela, começou a tocar um áudio. A voz de Yasmin, nítida, conversando com Dr. Cássio. Era de uma ligação que Dr. Milton conseguiu através de contatos dele. Cássio, essa velha burra não quer assinar. Vamos ter que forçar mesmo. Quanto tempo leva para conseguir a curatela? A voz de Dr. Cássio respondia. Uns 2 meses, com as testemunhas que arranjamos, dizendo que ela anda confusa, esquecida, vai ser fácil. Depois a gente vende rápido e divide. Yasmin na gravação. Perfeito. Mal posso esperar para derrubar aquela casa horrível e construir algo decente. O silêncio na sala era sepulcral. Yasmin ficou branca. Dr. Cássio levantou, tentando pegar a pasta. Isso é ilegal, gravação sem autorização. Senta, ordenei. E para minha surpresa, ele sentou. Tem mais. Continuei mudando o arquivo. Agora eram documentos na tela. Certidão de casamento. Yasmin Cristina Ferreira, casada desde 15 de julho de 2021 com Marcelo Duarte Silva. Casamento registrado no cartório de Ribeirão Preto. Bernardo virou para Yasmin, confuso. Do que ela está falando? Yasmin gaguejou. Isso é mentira. Eu nunca... Nunca? Mudei para outra imagem. Foto de Yasmin com um homem e uma criança pequena. Sua filha, Isabela, 3 anos, registrada com Marcelo, morando com ele até hoje. A bomba explodiu. Bernardo levantou cambaleante. Você é casada? Tem uma filha? Amor, deixa eu explicar. Yasmin tentou segurar o braço dele, mas ele se afastou como se ela queimasse. Explica o quê? Você me enganou. Nosso casamento nem é válido. Dona Aparecida começou a chorar. Yasmin, o que você fez? O que ela fez, respondi por ela, foi aplicar um golpe. Casou com meu filho por interesse. Não é a primeira vez. Dr. Milton descobriu mais 2 casos parecidos em outras cidades. Ela procura homens com patrimônio, se aproxima, casa, tenta tirar tudo. Seu Ronaldo estava vermelho de vergonha. Dona Dora, eu não sabia de nada disso, juro por Deus. Eu sei, vocês também foram enganados por ela. Dr. Cássio tentou sair, mas Dr. Milton, que estava na cozinha, apareceu bloqueando a porta. Dr. Cássio, vai querer sair antes de conversarmos sobre sua conduta antiética? Já entrei com representação na OAB. Coagir idosos, falsificar testemunhos. Sua carteira não dura muito. O homem ficou lívido. Bernardo caiu sentado no sofá, cabeça entre as mãos. Mãe, eu não sabia. Não sabia porque não quis ver. Escolheu acreditar nela em vez de mim. Sua própria mãe. Yasmin finalmente explodiu. Tudo bem, é verdade. Mas sabe por quê? Porque gente como você tem tudo sem merecer. Ficam sentadas no patrimônio enquanto outros lutam. Você não precisava de tudo isso. Não precisava? Minha voz saiu baixa, perigosa. Eu construí isso, com sangue e suor.
Você não lutou nada na vida, só enganou pessoas inocentes. Peguei a pasta que Dr. Milton trouxe e joguei na mesa. Aqui estão todas as provas: bigamia, estelionato, associação criminosa. Já dei cópias para a polícia. Tem um delegado esperando vocês na delegacia para prestar esclarecimentos. Yasmin ficou em pânico. Você não pode fazer isso. Posso e fiz. E naquele momento, vendo o desespero nos olhos dela, a vergonha no rosto do meu filho, finalmente senti algo que não sentia em semanas: controle. Controle sobre minha própria vida. Mas a história ainda não tinha terminado, porque agora precisava decidir o que fazer com tudo que descobri. Yasmin tentou levantar, mas as pernas pareciam não obedecer. Ela caiu de volta na cadeira. O rosto, que antes exalava confiança, agora demonstrava puro pânico. Doutor. Cássio suava frio, olhando para a porta como um animal encurralado. Tem mais, continuei, sentindo cada palavra sair com o peso de anos de humilhação. Peguei outra pasta. Transferências bancárias. Bernardo, você me pediu dinheiro emprestado 17 vezes nos últimos 2 anos. Total, R$312 mil. Bernardo levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Mãe, eu ia devolver... Ia devolver com quê? Você não tem emprego fixo há 3 anos. Onde foi parar esse dinheiro todo? Mostrei os extratos. Aposta online, 78 mil. Joias e roupas de grife para Yasmin, 82 mil. Viagens, 45 mil. Reformas no apartamento que nem é seu, é alugado, 67 mil. Cada número era uma facada. Via meu filho encolhendo, diminuindo diante de todos. E aquela história da empresa que ia montar? Mais 20 mil que você disse precisar para registro e contador? Mentira, nunca registrou empresa nenhuma. Seu Ronaldo cobriu o rosto com as mãos. Dona Aparecida chorava baixinho. O casal tinha acabado de descobrir que a filha não era quem pensavam que fosse. Mas sabe o que é pior? Olhei diretamente para Yasmin. Descobri que você já estava planejando o próximo golpe. Dr. Milton achou conversas suas num fórum online onde golpistas trocam informações. Você estava de olho em outro homem, um fazendeiro de Goiás. Já tinha até começado a conversar com ele. Bernardo virou para ela, incrédulo. Você ia me deixar? Claro que ia! A máscara de Yasmin finalmente caiu. Você acha que eu ia ficar com um fracassado como você? Só te usei para chegar na fortuna da sua mãe. Mas ela acabou sendo mais esperta do que pensei. A sinceridade brutal cortou o ar como uma lâmina. Bernardo levantou, cambaleou até a parede, encostou como se precisasse de apoio para não cair. Dr. Cássio tentou pela última vez salvar a situação. Dona Dora, podemos resolver isso civilizadamente. Não precisa envolver autoridades. Já envolvi. Delegado Marcos está esperando vocês. Aliás, olhei para o relógio. Ele deve estar chegando em 15 minutos. Dr. Milton confirmou. Recebi mensagem dele agora. Está a caminho com 2 policiais. Yasmin explodiu. Levantou de um pulo, derrubando a taça de espumante que se espatifou no chão. Você é uma velha mesquinha, amargurada. Por isso ficou sozinha a vida inteira. Ninguém aguenta você. Prefiro ficar sozinha com dignidade do que cercada de víboras como você. Ela partiu para cima de mim, mas Dr. Milton se colocou na frente. Não vai querer adicionar agressão às acusações, vai? Yasmin recuou, o peito subindo e descendo com raiva. Pegou a bolsa. Seu Ronaldo, vamos embora. Mas o pai dela não se moveu. Ele olhava para a filha como se estivesse vendo uma estranha. Yasmin, o que aconteceu com você? Não foi assim que te criamos. Vocês me criaram pobre, morando naquela casa minúscula, passando vergonha. Eu merecia mais. Dona Aparecida levantou, a voz tremendo. A gente deu amor, educação, valores. Se você escolheu esse caminho, não põe a culpa na gente. Pela primeira vez, senti pena daquele casal. Eles eram vítimas também.
O barulho de carros chegando interrompeu o momento. Olhei pela janela e vi a viatura da polícia estacionando. Delegado Marcos desceu com 2 policiais. Dona Dora, ele cumprimentou quando entrou. Recebi a documentação que o Dr. Milton enviou. Precisamos que a senhora e as testemunhas venham conosco para a delegacia registrar tudo formalmente. Yasmin tentou correr pela porta dos fundos, mas um dos policiais bloqueou. Senhora, por favor, colabore. Vai ser melhor para todos. Ela olhou ao redor como um animal acuado, percebendo que não tinha saída. Tudo bem, mas não fiz nada de ilegal. Casamentos são coisas pessoais. Bigamia é crime, senhora, e tem também a questão do estelionato e falsidade ideológica. O delegado era firme, mas educado. Dr. Cássio tentou argumentar. Eu apenas prestei serviços advocatícios legítimos. Coagir idosa mediante ameaça de interdição falsa é crime também, doutor. O senhor vai precisar vir conosco para esclarecimentos. Quando levaram Yasmin e Dr. Cássio, seu Ronaldo e Dona Aparecida se aproximaram de mim. Dona Dora, não sabemos como pedir desculpas, seu Ronaldo falou, a voz embargada. Se soubéssemos... Eu sei, vocês não têm culpa. Segurei a mão de Dona Aparecida. Ninguém imagina que criou um filho capaz de coisas assim. Eu também não imaginava. Eles saíram cabisbaixos, carregando o peso da vergonha. Sobrou só eu e Bernardo na sala. Ele continuava encostado na parede, parecendo ter envelhecido 10 anos em uma manhã. Mãe, a voz saiu rouca, quebrada. Eu sinto muito. Eu não sabia de nada disso. Não sabia por que não quis ver. Eu tentei te avisar, tentei te mostrar quem ela era, mas você escolheu ela. Eu estava cego, apaixonado, ela me fazia sentir... Importante? Especial? Completei. Bernardo, você sempre foi especial, mas precisava sentir isso de alguém que te manipulava em vez de sentir da mãe que sempre esteve aqui. Ele deslizou pela parede até sentar no chão, abraçando os joelhos. Parecia uma criança perdida. E por um segundo, foi isso que vi. Meu menino. Não o homem que me traiu, mas a criança que um dia me amou. Eu estraguei tudo, ele soluçou. Perdi você, perdi meu casamento, perdi minha dignidade. O que eu faço agora? Sentei na cadeira, olhando para ele. Parte de mim queria abraçá-lo, dizer que estava tudo bem, que íamos superar juntos. Mas outra parte, a parte que tinha sido humilhada, ameaçada, quase roubada, não conseguia simplesmente perdoar. O que você faz agora? Aprende, cresce. Para de esperar que as coisas caiam no seu colo e vai lutar por elas. Arruma um emprego de verdade. Paga suas dívidas. Vira homem. E você? Vai me perdoar? A pergunta ficou suspensa no ar. Olhei para aquele filho que eu não reconhecia mais e depois para a fazenda através da janela. Minha conquista, minha vida. Não sei, Bernardo, não sei. Mas uma coisa eu sabia. Daquele dia em diante, nada seria como antes. E as 4 palavras que eu tinha preparado para dizer naquele momento ainda ecoavam na minha cabeça, esperando o momento certo de serem libertadas. Porque a verdadeira lição ainda estava por vir. Bernardo continuava sentado no chão, destruído. O silêncio entre nós era pesado, carregado de tudo que foi dito e de tudo que ainda precisava ser falado. Levantei, caminhei até a janela. Lá fora, a fazenda se estendia verde e vibrante sob o sol da manhã. Minha terra, minha história. Levanta, falei sem olhar para ele. Bernardo se ergueu devagar, limpando as lágrimas com as costas da mão. Parecia um cachorro perdido esperando uma migalha de perdão. Quando você me ligou naquele domingo pedindo as chaves da fazenda, sabe o que senti? Virei para encará-lo. Senti que tinha perdido meu filho, que o menino que eu carreguei no colo, que eu protegi de tudo, tinha morrido. E no lugar dele estava um estranho que só queria meu dinheiro. Mãe, eu estava cego. A Yasmin me manipulou. Não!
Minha voz saiu firme, cortando a desculpa pela metade. Yasmin manipulou sim, mas você escolheu acreditar nela. Você escolheu me humilhar no seu casamento. Você escolheu vir aqui com um advogado me ameaçar. Não joga tudo na conta dela. Você é adulto, tem 35 anos, é responsável pelas suas escolhas. Ele abaixou a cabeça, sem argumentos. Sabe quantas vezes eu quis desistir? Minha voz tremeu. Quantas vezes, viúva e grávida, pensei que não ia conseguir. Mas não desisti, porque tinha você. Porque prometi para mim mesma que meu filho teria uma vida melhor. E tudo que eu construí foi pensando nisso, em você. Eu sei, mãe. Eu sei e fui um... Deixa eu terminar. Respirei fundo. Passei os últimos dias pensando muito. No que fazer com essa fazenda, com esse patrimônio que eu suei para construir. E tomei uma decisão. Vi o medo passar pelos olhos dele. O medo de perder tudo. Peguei uma pasta que estava na mesa, abri devagar. Ontem registrei documentos novos. A Fazenda Santa Helena agora é uma cooperativa agrícola comunitária. 40% da renda vai para projetos sociais no nome do seu pai, Osvaldo. Educação para crianças carentes, cestas básicas, apoio a viúvas. Bernardo arregalou os olhos, processando. Os outros 60% me sustentam até eu morrer. Depois, tudo vai para instituições de caridade, orfanatos, asilos, escolas públicas. Você me deserdou? A voz dele saiu num sussurro incrédulo. Você se deserdou sozinho quando decidiu que eu era um obstáculo, não uma mãe. Quando tentou me roubar em vez de me honrar. Ele cambaleou, apoiando na cadeira. Mãe, por favor. Não é sobre vingança, Bernardo. É sobre justiça. E sobre ensinar algo que eu devia ter ensinado há muito tempo. O mundo não te deve nada. Você não tem direito automático ao suor dos outros, nem mesmo da sua mãe. Lágrimas escorriam pelo rosto dele. Eu perdi tudo. Tudo. Não, você perdeu coisas materiais que nunca foram suas para começar. Mas pode ganhar algo muito mais valioso. Caráter, dignidade, autorrespeito. Dr. Milton, que tinha ficado discreto na cozinha, apareceu. Dona Dora, preciso ir, mas deixo aqui cópias de tudo que registramos. Está tudo protegido legalmente. Ninguém pode contestar. Obrigada, Dr. Milton, por tudo. Ele apertou minha mão com carinho paternal e saiu, deixando eu e Bernardo sozinhos novamente. O que eu faço agora? Bernardo perguntou, a voz derrotada. Sentei na cadeira, cansada. 67 anos pareciam pesar em dobro naquele momento. Você faz o que qualquer pessoa que erra faz. Recomeça, arruma um emprego, reconstrói sua vida, aprende a ter valor próprio sem depender da herança de ninguém. E você vai me ajudar? A pergunta doeu, porque a resposta era complicada. Vou te dar uma coisa que nunca te dei antes. Liberdade. Liberdade para fracassar, para acertar, para aprender sozinho. Não vou mais pagar suas contas. Não vou mais resolver seus problemas. Você tem 2 mãos, uma cabeça e a mesma capacidade que eu tive quando fiquei viúva e pobre. Mas eu sou seu filho. Exatamente. E como seu filho, você merece a chance de se provar. Para você mesmo, não para mim. Ele ficou parado, absorvendo tudo. Depois, lentamente, assentiu. Posso vir te visitar? Às vezes? Olhei para aquele homem que era meu filho e vi pela primeira vez em anos um lampejo de humildade verdadeira. Quando você tiver algo para me mostrar além de pedidos, quando vier como homem, não como criança querendo colo, aí sim conversamos. Ele caminhou até a porta, pausou, virou. Mãe, eu realmente sinto muito. Por tudo. Não respondi. Apenas acenei com a cabeça. Ele saiu. Fiquei sozinha na sala bagunçada, com copos sujos, papéis espalhados, os destroços de uma manhã de revelações. E pela primeira vez em semanas, respirei fundo e senti paz. Nos meses seguintes, a vida tomou novos rumos.
Yasmin foi presa, respondeu por bigamia e estelionato. Pegou 2 anos e meio em regime semiaberto. Dr. Cássio perdeu a licença da OAB, está respondendo o processo. Seu Ronaldo e Dona Aparecida me procuraram algumas vezes, pedindo perdão. Viraram amigos distantes, mas sinceros. E Bernardo? 3 meses depois, recebi uma carta dele. Dizia que estava morando numa pensão simples, trabalhando como vendedor numa loja de materiais de construção. Ganhava R$ 2.000 por mês. Estava fazendo terapia, pagando suas próprias contas pela primeira vez na vida. Não respondi à carta, mas guardei. Hoje, 6 meses depois daquela manhã de sábado, acordo todo dia às 5 da manhã, tomo meu café e vou cuidar da minha terra. Os projetos sociais da cooperativa já ajudaram 50 famílias. Reformamos uma escola, distribuímos 300 cestas básicas, plantei girassóis na entrada da fazenda. Eles crescem altos, amarelos, vibrantes. Todas as manhãs, quando passo por eles, lembro do que falei para Bernardo naquele dia. As 4 palavras que mudaram tudo, que encerraram um ciclo e abriram outro. Vocês não merecem nada. Simples, diretas, verdadeiras. Porque às vezes o maior ato de amor que podemos dar é tirar o tapete de quem está pisando em nós. É mostrar que respeito não se compra, não se herda, não se rouba. Respeito se conquista. Ontem, Bernardo apareceu sem avisar. Trazia flores simples, do tipo que se compra na feira. Não pediu nada. Apenas se sentou na varanda comigo, em silêncio, vendo o pôr do sol. Não sei se vamos nos reconectar completamente um dia. Talvez sim, talvez não. Mas sei que agora, pela primeira vez, ele está aprendendo o valor das coisas. E eu estou vivendo para mim. Porque a verdadeira riqueza não está no que você possui. Está no que você não permite que lhe seja tirado. E a maior herança que posso deixar não é terra ou dinheiro. É a lição de que dignidade vale mais que qualquer fortuna. Se esta história tocou seu coração, deixe nos comentários de onde você está assistindo. Escreva sua cidade, seu país. Quero saber onde estão as pessoas que, como eu, acreditam que nunca é tarde para recomeçar e se impor. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir que amor próprio não tem preço. Até a próxima história.